Vamos começar agora. Tudo bem com você, Giuseppe? Por que você tá com um Laserport 095 aí? Ah, você tem um canal? Vou assistir depois. Você faz vídeo do quê? Ah, eu fui jogar Among Us uma vez, mas aí eu tava no trem, o sinal caiu, aí eu não terminei de jogar. Aí depois eu nunca mais tentei. Vou tentar. Railine. Aqui. Vou aceitar a Railine. Tudo bem, Railine? Bom dia. Ô, gente, eu vou começar, tá? A Raíssa vai escutá-lo pela segunda vez. Desculpa ter errado o horário. É, eu jurava que era às 9. Eu acho que as outras aulas eram às 9, se eu não me engano. Aí trocou horário, só tive uma aula agora e passou 3 semanas sem aula, acabei esquecendo. Mas beleza, o importante é que a gente está aqui, o fone está funcionando, estamos conseguindo gravar a tela agora. Então vamos embora, né? Beleza? É, eu não sei se todo mundo chegou aí no último plantão, mas a Carol terminou de corrigir as questões. Eu sei que não estava todo mundo lá, mas a gente coloca a gravação no YouTube. Então eu peço que quem não conseguiu comparecer ao plantão assista se tiver um tempinho, anote as dúvidas e por favor anote as dúvidas e mande pra gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Alô? Tá normal aí, José? Tá bom. Qual parte que ficou grosso que você falou? Ah, tá. Ah, desses bug mesmo. Mas vocês estão entendendo, né? Aliás, deu pra ouvir, né? E... Oxi, tá normal agora. Tá bom. Então vou continuar. Mas então, como eu disse, acho que o Giuseppe você não foi, né, no plantão? Não lembro. Quer dizer, a Carol que deu, não sei. Não, beleza. Aí você faz isso, aí você anota. E quem mais não tiver ido também, assiste o vídeo lá da Carol, anota as dúvidas e daí manda pra gente pelo WhatsApp que a gente responde. Mas o importante é que vocês tirem as dúvidas, tá bom? Então, beleza. A gente já fez a nossa revisão, então vamos avançar com a matéria. A gente já falou de 3 reinos biológicos, né? Que foi o reino das plantas, o reino... Não, o reino das plantas a gente vai falar agora. O reino monero, que era o reino das bactérias, o reino dos protistas, né? Que tinha os protozoários e algas, né? E o reino fungi, que era o dos fungos, né? Agora a gente vai para o nosso quarto reino, que é o reino das plantas. Se der tempo, depois a gente vai para o reino das... Quer dizer, essa aula a gente vai passar primeiro uma introdução no reino das plantas, depois a gente vai entrar em reprodução. Depois, se der tempo, a gente vai falar sobre animais, que deve falar um pouquinho sobre fisiologia humana e tudo mais. Beleza? Então, bora lá. Hoje, de novo, aula sobre o reino das plantas. As plantas são seres pluricelulares, né? Essa foto aqui que eu coloquei é de uma lâmina que a gente usa em laboratório. E a gente obtém essas lâminas basicamente pegando a planta, colocando dentro de uma parafina, fazendo uma série de processos químicos, depois fatiando, passando por uns processos para você tingir esse tecido e depois a gente coloca no microscópio sob luz e fica essa imagem maravilhosa aqui, sendo que cada bolinha dessa é uma célula, tudo bem? Então a gente pode ver que as plantas são pluricelulares, tem várias células, isso todas as plantas, tudo bem? As plantas também são eucariontes, ou seja, o DNA está protegido dentro de uma estrutura nuclear, dentro de uma membrana nuclear, algo que a gente não vê nos procariontes, né, como é o caso das plantas, mas aqui a gente tem a membrana nuclear. Além disso, a gente já deve ter falado na outra aula, plantas têm parede celular, né? Além disso, uma característica de planta. Além disso, vocês estão ouvindo? Deixa eu desligar. Parou. Não, peraí, deixa eu desligar esse telefone aqui. Pronto. Então, as plantas são autotróficas, né?
O que significa isso? A gente falou bastante disso na aula de bioquímica, que era toda aquela ideia da fotossíntese. Quando a gente fala autotrófico, quer dizer que o ser vivo ele tem a capacidade de produzir seu próprio alimento, né? No caso, a glicose, né, que vai fazer aquele processo depois de oxidação para gerar energia, ATP e tudo mais. Esse processo de fotossíntese, só refrescando a cabeça de vocês, ele utiliza sol como fonte de energia, água e gás carbônico ali para fazer parte das reações químicas. Esse processo é realizado no cloroplasto, né, como a gente já discutiu na outra aula, que até a Raíssa ou a Rayane, não lembro, elas têm os nomes parecidos, eu confundo. Acho que foi a Rayane, falou do cloroplasto ser verde e tudo mais, que eu até mandei o artigo lá, que fala sobre outros tipos de cloroplastos que não necessariamente são verdes, né? Depois quem quiser dar uma olhadinha lá e refrescar a memória, pode dar uma olhada lá. E, para concluir, né, indo para o último tópico aqui, a fotossíntese é a fonte de energia. Aliás, são fontes de energia para os animais. Esquece essa parte aqui, tá errado. Vamos pro próximo. Reserva energética amido. O que significa isso? Eu não sei se vocês lembram que lá na aula de bioquímica a gente falou que excesso de glicose na corrente sanguínea causa diabetes, né? Acho que a gente até teve uma aula sobre diabetes, se eu não me engano, nos plantões. E daí, para não ter excesso de glicose na corrente sanguínea, o corpo pega o excesso de glicose e monta uma molécula mais complexa chamada glicogênio. Essa molécula fica no fígado e essa molécula é produzida através da ação da insulina. Esse glicogênio é o que a gente chama de reserva energética, né? Já que a glicose é o que vai dar origem à energia futuramente nas células. Então, essa é a nossa reserva energética. Isso no caso dos animais. Nas plantas, a gente não tem glicogênio. A gente tem um cara chamado amido, tudo bem? O famoso amido, que, por exemplo, vem na maisena. A maisena é o amido, só que do milho, né? E esse amido ele vai substituir o glicogênio nas plantas. Uma coisa interessante sobre o amido é que a gente tem... Nossa, que barulho. É que a gente tem uma enzima na nossa saliva que ela é responsável por quebrar o amido, que é a chamada amilase. Tudo bem? Aqui está escrito quebrar a amilase, mas na verdade é quebrar o amido. Tudo bem? Então tem o amido, que é essa reserva energética nas plantas, e a gente digere esse amido na boca através da amilase, que ela está presente na saliva. Então todo esse negócio que a gente conhece como baba, que eu até coloquei no nenenzinho aqui, é composto por água, entre outros compostos, e a amilase, que já vai fazer o processo de quebra desse amido na nossa boca. Ou seja, a digestão da maisena começa na nossa boca através da saliva. Uma outra característica interessante das plantas, além de ter o amido como reserva energética, além de ser procarionte, alguém entrou aqui? Cadê? Carol de novo. Oi de novo, Carol. Voltando aqui, agora que a Carol já está entre nós novamente, né? Já que eu já estou dando essa aula pela segunda vez hoje. É que além de todas aquelas características que a gente falou, uma coisa muito marcante em plantas é essa questão de ter um embrião protegido. Tudo bem? Então o embrião, que vai futuramente formar a planta, ele tem uma estrutura muito protegida. Agora a gente vai começar a parte da aula que só tem nome feio, mas que é importante a gente passar porque são nomes bem clássicos dentro da botânica. Uma coisa que a gente precisa entender nas plantas é a evolução dos diferentes grupos de plantas que existem hoje no planeta. Não sei se vocês lembram lá das classificações biológicas, reino, filo, classe, ordem, nananana. A gente divide as plantas em 4 filos principais, que é o filo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. O nome parece ser bem feio, mas vocês vão ver que o conceito é muito simples, né? As plantas elas vão evoluir a partir das algas, que está lá dentro do reino dos protistas. As algas estavam presentes lá nas regiões aquáticas, e as plantas são os primeiros seres que vão começar a tomar o ambiente terrestre na Terra. Então, a gente vai ter algumas diferenciações evolutivas lá que vão começar a formar as biófitas, que é o primeiro filo das plantas, e depois todos os outros filos vão sendo originados a partir de outras novidades evolutivas que vão aparecendo. Então você tem alga verde,
tá no mar, saiu para a terra, virou briófita, tudo bem? E depois, sucessivamente, os outros filos. Outros termos que a gente utiliza bastante dentro da botânica é esse conceito de criptógamas e fanerógamas. O que é cada coisa? É bem simples. Esse cripto vem do grego escondido, né? Então, as criptógamas são plantas que têm estrutura reprodutiva escondida, que é o caso dos filos do filo briófitas, aliás, contém as briófitas e as pteridófitas. E um outro termo que a gente usa são as fanerógamas, que é o contrário dos criptógamas, que é quando a gente tem uma estrutura visível. Então, você tem uma estrutura escondida, que são as criptógamas, e a estrutura visível, que são as fanerógamas, que compõem os filos das gimnospermas e angiospermas. Agora vamos a alguns exemplos de plantas que estão dentro de cada um desses 4 filos que tem dentro do reino das plantas. O primeiro filo, o filo das briófitas, é onde a gente tem plantas mais simples, né? Já que é o primeiro grupo de plantas que vai surgir, né? São plantas que não possuem flores, não possuem sementes, não possuem frutos, não possuem vasos, né? Já que a planta tem uma estrutura muito parecida com artérias e veias, que são os pequenos vasinhos, que é por onde passa a seiva e tem o transporte de substâncias. Essa estrutura não existe nessas plantas, são as briófitas. Geralmente são plantas de pequeno porte, já que nem tem vaso condutor de seiva, não dá para você transferir substância, então também é muito difícil você ter uma estrutura muito grande. Então, geralmente são plantas de pequeno porte. E elas são criptógamas, né? Porque você olha isso aqui, por exemplo, o musgo, né? Que é um exemplo mais clássico de briófita, você não consegue ver estrutura reprodutiva. Você mal consegue ver o musgo, né? Sendo sincero, né? E é muito importante sempre lembrar do musgo, né? Lembra do musgo quando você vê falar de briófita. E geralmente, se cair alguma questão sobre briófita, vai falar do musgo, porque é o exemplo mais clássico de briófita. O segundo filo, tá todo mundo entendendo até aqui? Deixa eu voltar aqui para o Mix para ver vocês. Tá bem claro? Tá bom. Sim, beleza. Se tiver alguma dúvida, me parem, tá? Que eu vou explicando. A Carol também tá aqui. É bom que a Carol domine isso bem mais que ela também já consegue explicar isso com mais precisão. Mas beleza. O segundo filo das plantas são as chamadas pteridófitas. E o exemplo mais clássico de pteridófita é a samambaia. Geralmente, se cair questão de pteridófita, vai falar da samambaia especificamente. É bom lembrar desses exemplos, porque daí a gente consegue lembrar das estruturas e das características de cada filo. Porque, por exemplo, a samambaia ela não tem flor, ela não tem semente e ela não tem fruto. Mas ela já possui esses vasos condutores, né? Que é aquele raminho lá do meio, né? Que é a novidade evolutiva das pteridófitas. Então você tem as briófitas, aí vai ter algumas plantas que vão começar a formar vasos condutores. Aí, todo mundo que forma vaso condutor, a gente já classifica como pteridófita. Então, a gente tem esse vasinho condutor. Por ter o vaso condutor, você já tem plantas com uma estrutura maior, né? Como é o caso da samambaia. As samambaias são bem grandes, né? Quer dizer, tem árvore com metros de altura, né? Mas, comparado ao musgo, a samambaia já é uma estrutura bem grande. Mas a samambaia ainda é criptógama. A gente não consegue ver estrutura reprodutiva nessa samambaia. A gente só consegue ver aquele punhado de folha que fica pendurado num vaso na sala, sei lá, ou no quintal. Tudo bem? Vamos para o próximo filo. O terceiro filo que vai aparecer nas plantas é o filo das gimnospermas. E o principal exemplo de gimnosperma é o pinheiro. De novo, são plantas que possuem vasos condutores, já que surgiu lá das pteridófitas. As gimnospermas vão surgir a partir das pteridófitas, se a gente olhar aqui nesse esqueminha. A gente vai ter as briófitas, vai ter a formação dos vasos, aí você vai ter a ramificação das pteridófitas, aí você vai ter o aparecimento da semente, que é o que marca as gimnospermas. Aí você vai ter outra ramificação que é do grupo das gimnospermas. Não, por que eu saí? Para voltar lá, não. Então, beleza. Voltando aqui, a gente já falou, né? As gimnospermas, a principal novidade evolutiva das gimnospermas é o surgimento das sementes. Lembre-se disso, gimnospermas, sementes. Inclusive, essa parte de esperma, se eu não me engano, vem do grego semente, né? Que é o mesmo que a gente usa para espermatozoide, por exemplo. Que meio que uma semente, entre aspas, né? Claro que assim, não é o conceito botânico de semente, mas é o conceito de uma pequena estrutura que vai dar origem à outra, né? Então, esse esperma vem de semente.
Então, é um grupo que é onde surgir as primeiras sementes. Mas uma característica das sementes é que elas são sementes nuas. Não há formação do fruto, que é a estrutura que no outro grupo que a gente vai ver daqui a pouco protege a semente. Você tem uma semente nua, mas você tem uma semente, né? É a principal novidade evolutiva. E por você ter isso muito visível, a gente já começa a classificar as gimnospermas como fanerógamas, que a gente tinha falado, que eram as plantas que tinham estrutura reprodutiva visível. Tudo bem? A gente consegue ver aqui a estrutura reprodutiva de uma samambaia. Não dá pra ver. Tudo bem, gente? Agora vamos para as angiospermas, que é o grupo de plantas mais legal, né? É o filo mais interessante. É o filo que é mais abundante, na verdade, na natureza, onde tem mais exemplares de plantas, que é onde já há a formação de flor e de fruto, né? Tem esse fruto para proteger a semente, portanto as sementes são protegidas, elas não são mais nuas que nem nas gimnospermas. Mas a gente sempre tem que olhar sob esse ponto de vista evolutivo, né? As gimnospermas, elas não têm frutos, você tem essas sementes nuas, mas são as primeiras sementes que surgem, né? Então, foi um marco importante para as plantas o surgimento das sementes, mesmo que nuas. E angiospermas foi um aprimoramento disso, formando um fruto, uma flor e uma estrutura um pouco mais rebuscada ali em volta daquela semente. Portanto, tem flor e fruto. Possui vasos condutores de seiva, já que isso existe desde as pteridófitas, e aqui nesse esquema a gente pode ver que as angiospermas elas vão surgir a partir das gimnospermas, que surgiram a partir das pteridófitas. Então, a questão dos vasos é uma característica que vai vir para todos os filos a partir das pteridófitas, já que um filo vai sempre se ramificando a partir do outro, nesse caso. Beleza, a gente já falou dos vasos condutores, das sementes. Eles formam frutos, né, como a gente já falou, para proteger a semente. E, portanto, são fanerógamas, né, porque a estrutura reprodutiva é muito visível, né. Você tem aqui a flor, você consegue ver o fruto e tudo mais. São estruturas bem visíveis, então são fanerógamas. Essa aqui eu esqueci de falar, é a flor do maracujá. Ela tem uma aparência bem interessante, né. Ela é bem bonita, né, apesar dessas ramificações que em cima serem um pouquinho estranhas, na minha opinião, mas ela é muito bonita, tem os raminhos azuis e tudo mais. E antigamente, inclusive, as pessoas tinham tanta admiração pela flor do maracujá que ela era utilizada em alguns detalhes de fachadas de prédios, por exemplo. Eu não sei se vocês já viram em prédios do centro, essas coisas, que tem algumas fachadas que tem uns matinhos assim. Geralmente aquilo é café, né? Já que era o principal carro-chefe da economia brasileira no século passado. E até o início, aliás, o século retrasado e início do século passado. Então, tudo no Brasil tinha café sempre na fachada, porque era o principal sinônimo de prosperidade no país. Mas tinha alguns artistas que também colocavam essas flores de maracujá espalhadas em algumas fachadas. Eu tentei pegar um exemplo, mas eu não achei. Mas eu lembro de um monumento uma vez que tinha essas flores de maracujá, se não me engano, tem no centro, inclusive. Se alguém quiser sair procurando lá, fique à vontade. Outros termos importantes que a gente usa também para classificar as plantas, além da classificação dos 4 filos, além daquele termo de criptógamas e fanerógamas, a gente também tem as plantas que a gente consegue classificar como cormófitas. O que significa cormófitas? São as plantas que têm órgãos verdadeiros, que possuem raiz, possuem caule, possuem folha. Ou seja, todas as plantas a partir das pteridófitas, tudo bem? Que é onde vai surgir o conceito de vaso, portanto é a partir daí que a gente consegue ter o conceito de caule, tudo bem? Para você ter o caule, você precisa ter um vaso condutor. A gente também tem traqueófitas, que é justamente o conceito das plantas que possuem vasos condutores, né? Lembrando daquela ideia da ramificação e tudo mais, isso surge a partir das pteridófitas e, consequentemente, vai ter em todas as outras plantas, porque elas surgem a partir das pteridófitas também. Então, toda planta que tem vaso condutor, toda planta a partir das pteridófitas são traqueófitas. Portanto, que nem está falando aqui embaixo, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, todas são cormófitas e traqueófitas. As briófitas não são nenhum dos dois, porque não tem caule, não tem folha e não tem vaso condutor. Falando em órgãos, né, que a gente citou aqui nas cormófitas, a gente também precisa, além de falar dos filos, falar das estruturas das plantas, porque tem algumas características bem interessantes. A gente consegue dividir a planta com partes bem intuitivas, né? O quê? O que eu disse demais?
O quê? Ah, qual parte travou? Tá, mas vou revisar esse slide. Aliás, vou voltar esse slide então. É, aqui nas cormófitas a gente falou que das cormófitas são plantas que possuem órgãos verdadeiros, tudo bem? É, e, já que a gente está falando em órgãos, a gente agora pode falar um pouquinho sobre a estrutura das plantas. A estrutura das plantas, me avisem, tá? Quando der esses picos estranhos no microfone. A estrutura das plantas a gente pode classificar, obviamente, em várias e várias partes, mas aqui para nossa aula em partes bem intuitivas, né? Que a gente já conhece, que é a flor, o fruto, a folha, o caule e a raiz. Agora vamos falar de estrutura por estrutura, bem devagarinho. Qual que é a função de cada uma, né? A função da raiz é basicamente fixar a planta no solo, tudo bem? Essa é a função básica, deixar a planta fixa no solo. Mas, além disso, vai ter uma outra função muito importante, que é a função de absorção de substâncias essenciais, como a água. Tudo bem? Então, a água é extremamente importante para qualquer ser vivo. E, para o caso das plantas, essa água é adquirida através da raiz. Por isso, quando a gente tem um vasinho de planta em casa, a gente molha o solo. Ou a gente coloca a planta dentro de um vaso de água e a planta também sobrevive. Por quê? Porque a água, que é algo essencial para o metabolismo dela, é absorvida através das raízes, tudo bem? Mas, além dessas duas funções, a raiz pode ter uma terceira, que é a de armazenar substâncias. E aqui a gente tem um exemplo muito legal, que é a cenoura. E eu vi esse meme que ele é muito bom, que é a comparação entre a raiz e a raiz Nutella, que é o caso da cenoura, né? Então a raiz, que é a raiz que a gente normalmente conhece, né? É uma raiz, por exemplo, vai cavar fundo no chão, por exemplo, as raízes de árvores, né? Você vê que árvore é muito difícil de você tirar pela raiz, por isso que normalmente a gente corta e deixa lá o talinho, que depois dá para sentar em cima fazer alguma coisa, porque você tirar a raiz tudo é muito complicado, porque ela vai muito fundo, ela é muito fixa. Ela é pivotante ou fasciculada, que tem a ver com essa estrutura toda ramificada, né? Já a raiz Nutella, como é o caso da cenoura, que nem está escrito aqui, tipo, nem é uma raiz, é uma comida que está enterrada, né? Ao invés de cavar fundo no chão, é só uma comida que está enterrada. E ela é tuberosa, né? Ao invés de ser pivotante ou fasciculada. O que é tuberosa? É formato de tubo, tudo bem? Ela é cilíndrica, como a gente pode ver aqui. A raiz ela é sapopemba, ou seja, ela dá suporte para a planta. Como eu disse, é muito difícil você tirar uma árvore do solo. A não ser as árvores de São Paulo que a prefeitura não dá manutenção, fica podre e cai do nada, né? Você está lá andando, cai uma árvore na sua frente, ou em cima do ônibus, sei lá, umas coisas meio bizarras assim. Mas, no geral, a raiz é muito fixa. Já a raiz Nutella, que é o caso da cenoura, ela é uma raiz muito frágil. Você puxa, ela sai já, né? Você vê até nos desenhos, né? O coelhinho vai lá e puxa a cenoura, isso é muito fácil. E, inclusive, a raiz ela é impossível de arrancar, como eu estou falando para vocês, né? Não sei as árvores de São Paulo caindo nada, mas geralmente cai outras estruturas, né? Geralmente a raiz fica inteira lá no chão. Cai todo o resto, menos a raiz, né? Até porque a raiz já está no chão, dá para cair. A raiz Nutella é cheia de mimimi, né? Porque, não sei o que, a vitamina, né? Que a gente sabe que a cenoura, por ser laranja, é uma fonte de vitaminas e tudo mais. E um outro problema é que vai na sopa. O que pra mim é um problema muito grande, porque eu odeio sopa. Eu tava até falando na outra aula que eu já dei, né? Hoje, que na verdade eu gosto daquelas sopas mais raiz, sabe? Tipo, sopa de calabresa com cebolinha, sabe? Essas coisas assim. Agora aquela sopa mais raiz, que é aquela sopa que vai cenoura, batata, abóbora, carne, macarrão, feijão, mano, aquilo ali, pelo amor de Deus, não gosto não. E eu não tenho frescura com comida, assim, se eu for pra casa de alguém e só tiver aquilo, eu como, assim, na moral. Mas se tiver pão, mano, é que não vai, assim. Também tem um outro porém, que uma vez eu fui pra praia com a minha família e, tipo, tava muito calor. E daí a galera inventou de fazer uma sopa, tava tipo 31 graus, né? Mano, deu uma dor de barriga lascada em todo mundo da casa, tipo, voltou todo mundo pra São Paulo se borrando.
Mas eu... Minha família. Minha família. Por isso que eu fico com trauma de sopa. E daí... E daí eu não comi a sopa, eu fiquei inteiro. Eu vi todo mundo morrendo, mas eu tava de boas, entendeu? Aí eu falei, não, isso é um sinal divino, é Deus me falando, meu filho, você não coma isso. Mas é igual eu falo, eu como, mas eu tenho preferência por outras coisas. Mas tudo bem, né? Todo mundo na vida tem um defeito, né? Fazer o quê? É... Mas beleza. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar da raiz, né? Que ela diminui a erosão provocada pela chuva, né? Ela diminui os deslizamentos. Apesar dela cair também quando chove. Mas de novo por conta dela ficar podre. Beleza. Uma outra parte da planta muito importante é o caule, né? Enquanto a raiz ela também é responsável pela sustentação e a fixação da planta no solo, o caule é responsável pela sustentação, né? O caule, ou o tronco, no caso da árvore, é o que mantém a árvore em pé, né? E isso se aplica a todas as outras plantas que possuem caules, tudo bem? Além disso, o caule ele é responsável pelo transporte de substâncias, tudo bem? Então é no caule que você tem uma região com muitos vasos e que vai transportar substâncias de uma região para outra da planta. E é muito importante porque se você pega a água no solo e você tem uma árvore gigante, por exemplo, alguma coisa tem que transportar água do solo para, por exemplo, as folhas e tudo mais. Inclusive tem uns conceitos físicos interessantes que explicam por que a água sobe, né? Porque não faz muito sentido a água subir, não tem um motor que faça a água subir. Mas tem uns processos de adesão ali e tudo mais que vai puxando as moléculas. Depois eu posso mandar um artigo disso no grupo, é bem legal. Além disso, uma outra coisa que é importante no caule é que além de transportar substância, ele também pode armazenar. Como é o caso da cenoura, né? A cenoura é uma raiz, a cenoura não é o caule, tá? A cenoura é uma raiz que além de ter todas as funções de raiz clássicas, as funções raiz, ela vai ter a função de armazenar substâncias, né? Por isso que tem essa questão da vitamina e tudo mais. E o caule ele vai ter essa mesma característica em alguns casos, né? Vai ter alguns tipos de plantas onde a gente armazena substâncias no caule, como é o caso da batata e do gengibre. Eu coloquei cebola aqui, mas a Carol, como uma boa bióloga, me explicou que na verdade não são todas as partes do que a gente considera como cebola que são consideradas como caule. Na verdade, tem algumas regiões que são folhas e tudo mais. Mas tudo bem, saibam que... Eita, vai acabar minha bateria. Por quê? O computador já está na tomada. Espero que dê tempo. Acho que dá tempo. Tenho 4 minutos de aula. Mas então, não são todas as regiões da cebola que fazem parte do caule, mas caules também podem ter essa característica de armazenamento de substâncias, como é o caso do gengibre ainda e da batata. E eu não gosto de gengibre também porque minha mãe bota o gengibre em tudo. No suco de laranja, inclusive, fica meio azedo, mas tudo bem. Outra parte legal da planta é a folha, que é responsável pelo processo de fotossíntese. A fotossíntese da planta é feita na folha. Por isso, não sei se vocês lembram disso, mas a fotossíntese ela envolve gases, né, que é o gás carbônico e o gás oxigênio. A planta pega o gás carbônico, forma a glicose e solta o gás oxigênio. E essas trocas gasosas, né, a obtenção do gás carbônico e a liberação do gás oxigênio é feita através de uma estrutura que fica na planta chamada estômato. Estômato vem do grego boca, fica uma boquinha mesmo que fica abrindo e fechando. E é através dessa boquinha também que acontece um processo chamado transpiração, que é basicamente assim, a água que veio lá da raiz, que subiu pelo caule, que chegou na folha, ela evapora, tudo bem? A água evapora. Então, se você mantém o estômago aberto muito tempo, você perde muita água. Isso é muito legal porque plantas que estão em diferentes regiões, que têm diferentes níveis de umidade ou de chuva, tem diferentes estratégias de trabalhar com esses estômatos. Imagine como é o trabalho do estômato. Não caiu, socorro.